Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um momento de reflexão e hoje o assunto será lei de atração. Todos nós sabemos, tá, e temos um pouco de dificuldade de lidar exatamente com os campos vibracionais que nós geramos. Tá? Todos nós, ao trabalharmos, né, ou vivermos a nossa plenitude, a gente não percebe o quanto que nós atraímos energias. Tá? E esses campos de energia estão sempre vinculados àquilo que a gente chama de lei de atração. Essas energias, elas têm uma certa particularidade, né? Ou seja, elas são atraídas pelo campo de energia similar. Então, se eu tenho ou estou trabalhando com energias positivas, logicamente vou atrair energias positivas. Se eu estou com energias negativas, logicamente eu vou atrair energias negativas. Então, essa lei de atração, ela nos impele a tomar alguns cuidados, porque eu vou atrair exatamente o campo de vibração que eu estiver gerando. Exatamente por causa disso, certo? No Livro dos Espíritos, né, na questão 386, ele fala exatamente dessas questões de atrair, né, os espíritos simpáticos ou antipáticos, né? Então, que tipo de energia que eu vou atrair, né? Como que eu vou lidar melhor essas questões de atração? Se a gente existem dois seres que se amam, né? Então, eles vão se encontrar noutra existência corpórea e se reconhecerem? Não é assim que funciona. Eles vão se atrair vibratoriamente, mas não vão se reconhecer. Tá? Esse reconhecimento não vai acontecer, porque existe aquilo que a gente chama de véu do esquecimento. Então, vibratoriamente, a gente vai ter uma certa afinidade, mas não vai lembrar dos detalhes. A gente pode ter nuances, pode ter até alguns vislumbres, tá? Mas lembrar a relação que teve, isso não nos é permitido, tá? Então, a tendência é que nós nos aproximemos um do outro, certo? Por afinidade, por questões de atração mesmo, porque a gente tinha um certo vínculo, tá? Uma energia positiva entre os dois, e a tendência é que a gente se atraia também. Mas tem um detalhe também, da mesma forma que eu posso atrair espíritos simpáticos, eu também posso atrair espíritos antipáticos a mim. Por quê? Eu tenho a mesma vibração do outro. Então, quando você tem um vizinho, quando você conhece alguém, certo? E percebe que aquela pessoa é totalmente virada, certo? Significa dizer o quê? Você atraiu ela. Ou foi atraída por ela. E por que eu fui atraído ou atraí ela? Estou na mesma vibração dela. Lei de atração. Na questão 60 também do Livro dos Espíritos, né, também fala da questão dos esses elementos materiais, né, e corporais, né. A lei de atração é a mesma, tanto faz para questões orgânicas ou inorgânicas. Então, a gente vai atrair vibratoriamente questões orgânicas, ou seja, outros seres, e questões inorgânicas também, que são relacionadas à poluição ou energias mais sutis. Então, mesmo a parte orgânica e a inorgânica, né, que são elementos da natureza, ou até certas radiações, eu vou atrair dependendo do meu grau de vibração. Então, não é somente pessoas, né, ou seres vivos que eu vou atrair ou não atrair, eu vou também estar vinculado às questões inorgânicas também. Na questão 261, né, fala da questão da simpatia, né, entre os espíritos, que tem uma determinada semelhança, né, as afeições, né, particulares entre dois espíritos. Sim, como entre qualquer ser humano, certo? Existem liames que nos prende, né? Não é que nos prende, mas nos ligam a essas pessoas que a gente tem uma certa simpatia. Então, mesmo desencarnando e encarnando novamente, esses fios que a gente chama de cordões energéticos, eles permanecem. Eles permanecem meio que pela eternidade. Mas também as pessoas não simpáticas também estão ligadas a mim. E você fala, por que eu criei essa ligação com as pessoas não simpáticas ou que vibratoriamente não tem nada a ver comigo? Na verdade, tem a ver comigo, porque ou eu fiz algo para elas, ou elas fizeram algo para mim. Aí eu liguei com ela, eu fico ligado nela.
Mesmo sendo negativo, estou ligado a ela. Você fala, mas quando é que eu consigo me desvencilhar desses problemas? Quando efetivamente eu conseguir amar alguém. Só o amor liberta. Então, se quer realmente se livrar dos inimigos, ou realmente não ter essa força, ou essa lei da atração negativa, aprende a amar o seu inimigo. Quando você faz isso, você se liberta de todos, sem exceção. É a única energia que nos liberta. Nenhuma outra é possível nos libertar. A questão 210, né, fala dos pais, né, que podem atrair espíritos muito bons, né, mas também pode atrair espíritos não muito bons, ou seja, espíritos inferiores. E você fala, então basta que eu faça muita oração, faça os pedidos, tá? É assim que funciona? Não. Não adianta você pedir, não adianta você rezar, virá aquilo que é melhor para mim e para o espírito. Não está na nossa mão isso daí. Então, os nossos filhos é um momento diferente, que não é um momento de atração, então eu vou atrair ou não, mas não é isso que é levado em conta, e sim o aprendizado da criança e o meu aprendizado também. E aí essa relação vai ser feita. Então não tem a ver com atração, tem a ver com o quanto que aquele espírito pode aprender comigo e quanto que eu posso aprender com ele. Aí é feita a ligação e essa criança virá. Independente se ela é melhor do que eu ou se ela é pior do que eu em termos vibratórios. Mas a ligação vem, mas não é por causa se ela tem similaridade comigo ou se ela não tem. Não é esse o ponto. Está vinculado à questão do aprendizado. Às vezes seres que não têm nada a ver comigo, mas eles precisam aprender comigo. Então, esse ser vai nascer de mim. Ou o contrário, espíritos que não têm nada a ver comigo e por alguma afeição que eles tenham muito superior a várias pessoas, tá? Ele faz questão de vir comigo. E para quê? Para me ensinar. Para me ensinar. Então, ele não vai ser meu pai ou minha mãe, ele vai ser meu filho. Só que ele vai me ensinar. E a gente vai perceber que hoje a gente tem muitas crianças assim, dando umas lições que a gente fala, da onde essa criança está falando isso? Como que ela aprendeu? E normalmente são crianças muito pequenas ainda. Na questão 301, fala também de dois espíritos simpáticos, né, que se completam através da simpatia, ou o resultado por afinidade perfeita, tá? Realmente, a simpatia atrai as pessoas, tá? A gente consegue ter essa concordância, né? E as tendências até acabam nos impelindo na direção de certas pessoas, tá? Mas volta a tratar da questão, ou seja, nem sempre eu atraio as pessoas simpáticas a mim. E essa atração tem a ver o quê? Com os cordões energéticos que eu criei nas relações que eu fui tendo. Pode ser cordões positivos ou cordões negativos. E o rompimento desses cordões tanto dos positivos quanto dos negativos, só acontece com a energia do amor. Só nessa energia. Então eu continuo ligado às pessoas. Cuidado também, que nós temos um problema sério, né, por causa do campo de vibração que a gente gera, que é exatamente a questão da auto-obsessão. Quem é que você vê no espelho? Um leão ou um gatinho? Então, cuidado. Essa questão das nossas personalidades passadas, tá? Muitas vezes rebeldes, né, arredias, é um campo de vibração que eu fico atraindo o tempo inteiro, o tempo inteiro eu fico atraindo. Então, por mais que eu aprenda que não deva fazer certas coisas, o campo de atração que eu gero, muitas vezes me gera aquilo que a gente chama de auto-obsessão. Eu mesmo me obsedio por causa da vibração gerada por mim mesmo. Cuidado, que essa encarnação, outras encarnações, muitas vezes elas ficam permeando o meu dia a dia, por causa de outras vidas eu não consigo me desvencilhar, ou seja, continuo ligado no meu passado. Aqui a gente tem algumas imagens que mostram exatamente esses espíritos negativos que eu atraio. E normalmente as pessoas com pensamentos negativos, com vícios, energias densas, repetitivas, né, e baixa vibração, normalmente atraem quem? Os obsessores, atraem os campos de magia, atraem formas de pensamento e larvas astrais. Tudo isso a gente atrai quando a nossa energia baixa. E como é que eu atraio isso? Eu estou vibrando na mesma energia, tudo igualzinho. Também os nossos pensamentos, né, por mais distante que nós estejamos das pessoas, eu também vou atrair as pessoas independente da distância. Então,
E o meu pensamento positivo ou negativo vai chegar até ela. E eu tenho que tomar o maior cuidado com isso, porque caso efetivamente eu não tome cuidado com as minhas palavras, ou mesmo os meus pensamentos, principalmente, o pensamento vai chegar até lá. E aí você fala, mas como é que eu me protejo dos pensamentos negativos? Como é que eu faço para fazer isso? Depende da sua vibração. Só depende da sua vibração. Se você tiver pensamentos mais elevados, e trabalhar forte o perdão com as pessoas, tá? Você não será afetado. E se não tiver assim, aí você vai ser afetado por pensamento ruim de outra pessoa. Quando nos sentimos muitas vezes atormentados, né, parecendo que está uma nuvem na nossa cabeça, parece que está chovendo, né, aquelas tempestades, assim, estamos confusos, por falta de objetivo, sem energia, parece que a gente não tem saída para nada, né? Uma das alternativas seria o quê? Essa ressignificação dos nossos pensamentos e ações. Buscando, muitas vezes, outras atividades, então a gente tem que meio que sair daquele meio que a gente está, porque isso está nos levando para baixo, então a gente tem que achar outras atividades, outras relações, acima de tudo, né, tentar se comunicar conosco, que a gente normalmente perde aquela autocomunicação, então a gente perde a identidade, que isso é terrível, e principalmente tentar voltar a falar com quem? Com Deus. Muitas vezes a gente pode fazer isso através das orações, então a oração pode nos ajudar muito nas conexões, a caridade, ou seja, e a ajuda ao próximo. Então, quando eu faço isso, eu começo a reverter aquele papel, aquele pensamentos ruins, falta de energia, totalmente falta de objetivos, ou seja, é uma das formas que a gente pode falar ou fazer, né? Principalmente fazer, não é só falar, mas fazer, para conseguir uma ressignificação melhor da minha existência. Então, a elevação dos pensamentos, acima de tudo, né, é através da oração. Se eu realmente oro, né, eu consigo me ligar aos espíritos superiores, realmente eu afasto os obsessores, as energias negativas, mas eu tenho que orar, e com sentimentos, não simplesmente ler um livro, como muitos de nós só lê o Evangelho e não serviu para nada. A oração ou a leitura do Evangelho é extremamente importante desde que você sinta isso. Você precisa sentir esse campo de energia. Se não for assim, não vai dar certo. As energias deletérias e os miasmas vão continuar conosco. Nós vamos ter, inclusive, problemas de respiração. Então, muitos de nós têm até falta de ar, sabe? Você sente que o ambiente está muito ruim para você porque os seus fluidos estão muito densos. Os seus fluidos estão muito densos. Não é porque o ambiente está denso. O seu está denso. Porque se você não tivesse denso, nenhum ambiente te faria mal. Não te faria mal. Então, se eu quero realmente atrair a atenção de bons espíritos, que eu eleve meus pensamentos. Aí eu vou atrair energias do nível de Jesus, do nível de um Ramatiz, do nível de um Eurípides Barçanufo, de um Bezerra de Menezes, da Grande Fraternidade. É esses espíritos que eu atraio. Agora, se eu baixar meu campo de vibração, eu vou atrair o quê? Pessoas desencarnadas, pessoas viciadas, pessoas vampiros que vão sugar minha energia. Por isso que muitos de nós não têm nem condições de levantar no dia seguinte, porque está totalmente sugado. Isso acontece normalmente à noite, quando a gente está em desdobramento. Da forma, a gente termina hoje os assuntos relacionados à lei da atração, tá? Que vem a gente consiga outros temas, tá? E mais para frente a gente vai ter outras gravações, espero que vocês nos assistam no nosso canal. Fiquem com Deus e fiquem em casa. Até a próxima vez.